Olá, amigos, sejam bem-vindos. O tema de hoje vai ser imperialismos, né? Imperialismo no século XIX, idade contemporânea, perfeito? Quando nós falamos de imperialismo no século XIX, ele está diretamente relacionado a uma crise do capitalismo. Para entender o que é capitalismo, você tem que saber o que é capital. O que é capital? É dinheiro? Não, não é somente dinheiro. Porque o dinheiro você vai e gasta, perfeito? E no capital você investe. Então, qual é o objetivo principal do capitalismo? Aumentar os recursos e aumentar os investimentos. Então, ele está sempre, o capitalismo ele tem que estar sempre numa forma ascendente, ele tem que se expandir o tempo todo. Quando ele para de se expandir, né, quando ele trava, por os motivos que eu vou citar a seguir, a gente chama isso de quê? De crise. Então, a crise do capitalismo, quer dizer, o capital está estagnado, perfeito? Né? Correto? Mas é claro que a gente vai entender isso a partir dessa explicação aqui, correto? Da explicação da Revolução Industrial e do neocolonialismo. Ok? Até aí? Beleza, né? Você já entendeu mais ou menos o que é capital, né? Capital é investimento. Perfeito? Qual é a principal classe social beneficiada pelo capitalismo? Vamos lá aqui no item 3. É a burguesia, tá? Vamos entender que o capitalismo ele surge, né, a partir de dois fenômenos históricos bem registrados. Um é a Revolução Industrial, por volta de 1750, né, a primeira Revolução Industrial. Infelizmente tem que falar primeira porque as tecnologias não eram muito rudimentares ainda, né? Eu não posso dizer rudimentar, mas eram bem iniciais, que era o uso do ferro, né, para fazer as máquinas, e o carvão para movimentar as máquinas a vapor. Aí, certo? Ou seja, e assim foram surgindo as fábricas. Entendido até aí? Então, nós temos a Revolução Industrial na esfera econômica e nós temos a Revolução Francesa na esfera política. Se vocês recordam, sabe que revolução quer dizer uma transformação radical e acelerada de uma determinada realidade ou de determinadas realidades dentro de um contexto histórico. Perfeito até aí? Então, a burguesia ela surge como classe, não como categoria social. Como categoria social, ela surge desde a Idade Média. Mas, como classe, por que classe? É quando ela vai ter uma ideologia, né, que ela vai usar como carro de guerra para legitimar o seu poder. Então, ela vai usar a ideologia. Que ideologia é essa? A ideologia que surgiu no século XVIII. É a ideologia do iluminismo. Então, a burguesia instruída vai pesquisar todos os fenômenos naturais, sociais, é claro, dentro dos sociais e dos políticos, para explicar como a realidade deve ser interpretada, derrubando as teorias que sustentavam as monarquias nacionais. Perfeito? Como a teoria do direito divino, ou seja, se o sujeito nasce rei foi porque Deus quis e assim os súditos de forma geral têm que se subordinar a ele. Entenderam agora, mais ou menos? Então quer dizer o quê? Nós temos a consolidação da classe burguesa, que ela vai deixar de ser uma burguesia comercial, perfeito? Para se tornar uma burguesia industrial, correto? Em escala não mais local, mas em escala já mundial. Entendido até aí? Ok, né? Então tá. Imperialismos. O que é imperialismo? É a dominação de determinados povos, né, ou culturas através do emprego de uma ideologia dominante, mas principalmente através de intervenções bélicas, de intervenção militar. Eles usam a tecnologia para dominar aqueles povos ali
e, ao mesmo tempo, controlar os seus meios de produção, né, os seus recursos de forma geral. Tá bom? Vamos lá, retomando, a gente vai vendo aos poucos, porque é muita informação, né? Deixa eu me ver aqui. Tá, vamos continuando aqui. Imperialismo, século XIX, crise do capitalismo. Esses três termos estão interrelacionados, tá? Falou em século XIX, você tem que entender que ele está falando de imperialismo e está falando também de crise do capitalismo. Mais à frente aqui, também está falando de neocolonialismo. Vamos voltar um pouco. Tá certo. Tudo inicia aqui a partir de 1870. Então, na segunda metade do século XIX, nós temos a segunda fase da Revolução Industrial. Na segunda fase da Revolução Industrial, nós temos o aperfeiçoamento de tecnologia de produção, certo? Vocês lembram que eu citei ainda agora, né? Na primeira Revolução Industrial, se usava o quê? Como elementos básicos, binômio principal ou binômio principais. Era o ferro para fazer as máquinas e a energia era movida a vapor, através das máquinas a vapor, perfeito? Agora, com a evolução da tecnologia e das técnicas de produção, vamos ter o emprego do aço, que é mais resistente do que o ferro, e do petróleo, né? O petróleo vai ser introduzido como diesel, futuramente gasolina também, para mover as máquinas. E também nós temos o emprego da eletricidade e da química pesada, tá certo? Então, repara só, para os geógrafos, nós temos 4 fases da Revolução Industrial. A primeira, a segunda, a terceira e a quarta. A quarta, que é chamada 4.0 atualmente, é de robótica, né? Da inteligência artificial, que vai substituindo a mão de obra comum, humana. Perfeito? Então tá. Aí, saindo dessa explicação, para os historiadores, a Revolução Industrial ela tem um conceito mais amplo. Ela começou por volta de 1750, no século XVIII, e continua até hoje. Então, ela nunca acabou, ela está sempre em evolução. Perfeito? Essa evolução se dá através do quê? Do aperfeiçoamento de tecnologias. Entendido até aí, né? Beleza. Tá? Deixa eu ver o tempo. Tá. Aí item 2, capitalismo selvagem. Bom, deixa me falar uma coisa. É permitido hoje no mercado mundial você vender drogas dentro dos países? Sim ou não? Não, né? É proibidíssimo, né? A gente chama isso de tráfico de entorpecentes. Isso é proibidíssimo. Mas a Inglaterra praticava isso com a China. Tá certo? Perfeito? Só guarda essa informação aí. Tá bom. Aí nós temos a biopirataria, certo? Por exemplo, eu posso pegar sementes, animais e transportar para outros países sem autorização, né, para outro bioma? Claro que não. Isso é biopirataria. Mas os ingleses também fizeram isso ao furtar mudas, né, de seringueira, né? E sementes de mudas de seringueira para plantar no Sudeste Asiático e concorrer com a produção brasileira ou amazônica, certo? Levando uma crise econômica profunda aqui, já no início do século XX. Isso é permitido? Também não, mas foi executado. O que mais? Você pode invadir regiões, né, para evitar a concorrência dos seus produtos? Claro que não. Você não pode fazer isso militarmente, isso é proibidíssimo também, mas isso também era praticado. Então, nós vamos ver que não havia regras no capitalismo daquela época. A gente chama essas regras, então, como não havia regras, a gente chama essa prática de quê? Esse modelo de capitalismo o quê? Capitalismo selvagem, ou seja, uma espécie de vale-tudo, não tinha regras. Então, como o capitalismo não tinha regras, ia se formando monopólios, que era o controle total da produção. Mas isso, é claro, eu vou dizer mais à frente. Mas eu vou explicar logo. Monopólio é o controle total da cadeia produtiva, tá? Vamos dizer assim que eu negocio com bois, certo?
Isso aqui é uma coisa bem primária mesmo. Aí, resultado, o boi, eu tenho a fazenda, correto? Eu tenho os abatedouros, tenho os supermercados e açougues para vender essa carne, né? E também sou dono dos bancos que financia isso tudo. Perfeito? O que eu estou fazendo aí? Eu estou monopolizando a venda de carne em um determinado mercado. A gente chama isso, esse controle, né? Na verdade, é um multicontrole de diversas empresas, de vários ramos, de monopólio, porque está concentrado apenas na mão de alguns agentes, de alguns investidores. Entendido até aí? Tá. Monopólio é o quê? O controle total de de um determinado setor econômico. E controlando também o setor financeiro, que é o setor bancário. Então, nós temos o capitalismo. Que tipo de capitalismo selvagem nós temos? O capitalismo monopolista e financeiro. E controle de grandes áreas econômicas, extensas de grandes áreas econômicas, e também dos bancos. Isso é importante, porque quem tem o poder econômico geralmente também tem o político, poder político. Então, os monopólios vão interferir nas ações políticas dos países. Perfeito até aí? Então tá, continuando. Altas concentrações de poder econômico, porque essa relação é dos monopólios, né? Essa alta concentração de poder econômico vai levar ao surgimento de cartéis. Os cartéis são aqueles grupos de empresas que dominam uma determinada tecnologia ou a produção de uma determinada mercadoria, vamos dizer assim, e como eles dominam essa produção dessa mercadoria, eles se combinam, né? Eles fazem um arranjo para controlar também o preço dessa mercadoria. Então, se você quiser comprar um determinado remédio, por exemplo, esse remédio é muito caro, mas você vai ver que não tem variação grande de valor, é porque há uma possibilidade forte de estar havendo cartel. Perfeito até aí? É quando as empresas se combinam para controlar os preços. Né? Correto? Aí vamos lá. Trustes. Os trustes têm outro fundamento. Tá? Os trustes têm outro fundamento, muito parecido ao dos monopólios. É a mesma coisa dos monopólios, tá? Então não vou perder tempo explicando isso aqui. E as holdings, elas controlam, mais ou menos, controlam o setor financeiro. Por exemplo, vamos dizer o seguinte, você tem uma empresa lá que ela é altamente lucrativa, você vai lá e compra as ações daquela empresa, enquanto ela estiver te dando muito lucro, porque quando essa empresa cresce, ela vai aumentar ou diminuir o teu rendimento? Vai aumentar o teu rendimento. Então, hold é o controle financeiro do mercado especulativo, sem que você tenha contato com a produção. Geralmente, quem são as holdings? Os grandes bancos, né? As grandes financeiras. Entendido até aí? Beleza? Então, holding está associado diretamente aos capitais financeiros. Beleza até aí, né? Tá bom. Pessoal, aí é o seguinte, aí eu estou percebendo que já está tomando muito tempo, tá? Então a gente vai dar uma pausa aqui, correto? Para continuar nesse outro tema aqui, nessa parte do imperialismo, que é o segundo momento do imperialismo que está relacionado com a Segunda Revolução Industrial e a crise do capitalismo, certo? Que é o neocolonialismo, perfeito? Então a gente deixa esse para outro momento. Bem aqui, ó. Beleza? Neocolonialismo, África e Ásia. Entendido até aí, né? Até mais, gente. Até a próxima aula.